desse ministério Filhos do Reino durante 18 anos. Dos 18 anos da vida dela dedicada por completo a esse trabalho. E nós não poderíamos deixar de, vem aqui comigo, de deixar o nosso agradecimento a ela. Esse ano o Espírito Santo a direcionou para um outro trabalho, para um outro ministério, mas isso aqui é fruto dela, do trabalho dela, Senhor conosco. Muito amor, muita dedicação, muito carinho. E nós louvamos a Deus. Louvamos a Deus pela sua vida. Então nós estamos só continuando, né? E aí, não sei o que Deus tem aí para frente para a vida dela, mas o Senhor já está direcionando em várias coisas, né? E nós queremos agradecer. A Alice quer entregar um ninho para ela. Glória a Deus. Obrigada, Neymar. Obrigada por tudo. Deus abençoe. Não poderia deixar, né, de agradecer a isso. E é assim, gente, o ministério, a igreja é isso. Você vai, você trabalha, você serve, o Senhor te encaminha para cá, para lá, mas nós estamos sempre servindo. Nós somos vasos, instrumentos nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe o ministério Filhos do Reino. Amém? Todos os ministérios são importantes, né? Eu costumo dizer, ninguém faz nada sozinho. E como eu amo fazer trabalho em grupo, porque as coisas funcionam melhor, né? Bom, vamos para a parte mais importante? Não, mas também importante, porque tudo é importante quando fazemos de coração para o Senhor. Eu quero chamar então aqui à frente o pastor Enio. O pastor Enio está bem lá atrás, ao lado da Marli, com a sua esposa. O pastor Enio, então, hoje tem a incumbência de trazer a palavra. E ele já esteve aqui no Natal Feliz, as crianças e os adultos, que eu sou uma criança também, e eu amei o trabalho dele, né? E tenho certeza que vocês vão amar também. Já conheço o pastor Enio a longa data, tá bom? Nós não somos íntimos, mas eu já o conheço a longa data. É uma bênção o trabalho dele. Suporte. Estarei orando, né? E quero que você ore junto comigo, para que essa palavra venha fazer efeito, germinar, né? Porque o nosso coração ele precisa ser uma terra fofa e adubada. E o meu desejo hoje é que o seu coração esteja com a terra bem desenvolvida, bem querendo mesmo ouvir a palavra do Senhor, e que ela germine no seu coração e no coração das crianças. Senhor meu Deus e meu Pai eterno, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa de oração mais uma vez. Nós queremos bendizer o Teu nome, continuar Te louvando, continuar Te adorando, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Senhor. Nós Te agradecemos por essa casa de oração, Senhor, em nome de Jesus, por todas as vidas que estão aqui, pelas crianças. Faça germinar essa palavra, Senhor, no coração, principalmente das crianças, meu Pai, para que nunca se desviem, Senhor, dos Teus ensinamentos, nunca se desviem da Tua casa, Senhor, que essas crianças tenham, Senhor Deus, um objetivo certo de Te servir hoje e sempre, Pai. Eu declaro, se eu puder declarar, que essas crianças são Tuas, para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também eu abençoo a vida do pastor Enio, da sua esposa, Pai.
Que o Senhor traga saúde a ela o tempo todo, traga vigor, força, renova, Senhor Deus, a saúde dela, Pai, em nome de Jesus. E hoje abençoa o pastoreio nesse trabalho dele tão magnífico, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Bom é estarmos na casa de Deus, o Deus único e verdadeiro, a quem nós devemos sempre louvar e exaltar. Tem sido maravilhoso para conosco. E eu estou muito contente de estar com vocês aqui, estar retornando nessa ocasião para essa programação tão bonita, um significado tão grande, de um potencial sem dúvida muito grande. O alcance, é muito grande. Porque quando se faz alguma coisa e se alcança uma criança, estamos alcançando alguém para uma vida inteira. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, pelo ministério das bonequeiras, certamente por tudo que a igreja faz, em especial nessa manhã pelas bonequeiras, e por essas crianças que certamente têm aprendido e estão aprendendo coisas que vão levar para toda a sua vida. Que Deus os abençoe. Eu estou aí, como alguns ou como muitos, tentando sair de uma gripe. Às vezes o nariz dele escorre um pouco, às vezes a tosse chega, e a minha maneira de trabalhar não é das melhores para esse tipo de situação, porque eu acabo tendo que falar por dois. E quando eu penso que eu poderia parar, o outro quer falar. Mas a gente vai ver. Muito obrigado pela oportunidade. Pensando nessa manhã, pensando nesse dia, naquilo que se está fazendo, e antes de trazer o Nicolau para a sua primeira fala, na verdade, inclusive, ele vai cantar uma música, e eu queria então, já que vai cantar mais de uma, mas uma música específica hoje. Então, antes dele cantar, ele já me pediu, claro, ele me pediu para falar sobre o livro mágico. Todos nós estamos escrevendo uma história, desde que nascemos, entre aspas, porque nos 9 meses que estamos sendo gerados, já há uma história nisso aí. Mas, diretamente, cada um de nós, ao nascer, já nasce escrevendo uma história. E a nossa pergunta e a música fala de alguma coisa muito importante. Que história eu estou escrevendo? Que história você está escrevendo? Já pequenininho, mesmo assim criança, diz a música, Que história você está escrevendo? Daí eu trouxe o livro aqui para a gente pensar um pouquinho. Quando o Nicolau vier para cá, então ele vai cantar também essa música, tá bom? Só um segundinho. Deve ter visto o livro mágico, E esse livro, ele fala sobre a vida de cada um de nós. Olha que interessante. Quando a gente nasce, olha que interessante, quando a gente nasce assim. O que você tem escrito quando nasceu? Só o que alguém escreveu. Mamãe, o papai, e hoje com tantas fotos, tantas coisas bonitas, Mas quando a gente nasce assim. Olha aí. Com páginas em branco. Mas você tem que saber, bem cedo, que você tem uma história para escrever. E muitas vezes a gente vai escrevendo a história de qualquer jeito. A gente precisa escrever a melhor história possível. Aliás, a história que eu vou contar hoje é de uma menina que escreveu uma linda história. Mas ao caminhar dias, meses, quando falo meses, lembrei que o meu netinho Otávio ontem completou 2 meses. E ele já deve estar escrevendo alguma coisa. Mas a gente vai escrever. Enquanto a gente vai escrevendo a história, olha que interessante. Olha que interessante. De repente, você vai vendo, vai podendo ter uma linda história. E eu e você e todos nós deveremos escrever sempre a melhor história possível. Nós vivemos num tempo das cores, na verdade. Então, se eu posso fazer
ter uma história colorida, no sentido de bonita, que agrade aos olhos de quem esteja vendo a minha vida, ou lendo o meu livro, sem dúvida é muito importante. Mas há pessoas que não se preocupam, vão escrever histórias assim, ó. Cadê aí, ó? Coloridas, muita coisa escrita, né? Mas é muito importante saber que às vezes a pessoa escreve livros assim, histórias assim. Muito interessante, né? Eu acho que ela é bonita, é uma boa história, né? Olha aí. Mas se ela fosse assim, ó, seria melhor, né? Eu pelo menos gosto mais de ver coisas coloridas. Eu espero que você, né, pequenininho, olha que esse pequenininho pulando ali, nem sabe de nada, entre aspas, né? Mas que cada um de vocês busque escrever a história mais bonita que você conseguir. Às vezes a gente não consegue, né? Eu também quero continuar escrevendo a minha história, mas às vezes eu não consigo fazer tão bonita essa história. Mas sempre eu jogo um pouco de tinta para ver se fica mais bonitinha, né, a minha história. Pensa nisso. E eu vou trazer o Nicolau, e eu creio que quando ele for cantar, vai cantar logo a primeira música, para você não esquecer de que nós todos escrevemos uma história. E a sua história, né, vai ser vista, vai ser lida, vai ser conhecida por dezenas, por centenas, sei lá, por quantas pessoas. Então, será importante que a nossa história seja sempre uma história muito bonita. Quem reconhece o Nicolau? Eu também conheço. Já faz tempo. O Nicolau eu conheço desde 1996. Eu conheço. E eu dou graças a Deus porque nesse ano de 2026 eu estou completando 50 anos na arte da ventriloquia. Eu estou assim com cabelo branco, então parece que eu sou velho, mas não sou tão velho assim, né? Estou aí, é mais a vaidade mesmo, né? Vaidade por aí, mas graças a Deus, Ele tem me dado a oportunidade, durante 50 anos, de estar trabalhando no chamado Ministério Infantil, e as pessoas me convidam e me perguntam, pastor, mas o seu trabalho é só para criança? Eu falo, só para criança. Nessa ideia é só para criança, numa faixa etária de 1 a 101 anos. Quem está nessa faixa etária certamente pode ser alcançado. Eu acredito que tem sido alcançado. Eu acredito nisso, dou graças a Deus, porque eu digo que o ministério que eu realizo pela graça de Deus é um ministério a nível infantil. E se as crianças são alcançadas, eu tenho certeza que os adultos, todos mais, podem ser alcançados também. Então, eu sempre agradeço a Deus por isso. Trabalhei com criança desde que eu era criança, né? Com 13, 14 anos, eu já trabalhava com criança. E Deus me chamou muito cedo no Ministério Pastoral, me deu a oportunidade, o privilégio de pastorear durante 45 anos. Em 2022, então, eu deixei de pastorear uma igreja, e agora nesses 2 últimos anos eu tenho dedicado um tempo maior para o Ministério Infantil. Minha esposa Raquel está ali comigo, tem podido me acompanhar ultimamente, e isso tem facilitado o meu trabalho também. Glórias a Deus por tudo. Quem não conhece o Nicolau, penso que vai ter o prazer, o privilégio de conhecer. Mas eu gostaria que você recebesse o Nicolau de Jesus, é o sobrenome dele, com muita alegria, e acredito que a gente demonstra alegria, vocês sabem fazer isso muito bem, com uma forte salva de palmas. Até um pouquinho, né? Deixa ele vir. Senão ele vai pensar que é para mim, né? Aí não pode ser, para mim não precisa, é mais para ele mesmo.
E vai ali querer tirar uma foto, está autorizado a tirar foto, sem nenhum problema, tá bom? Mas aí, muito bem, Nicolau, você me parece que está bem animado. Eu? É, Tô o quê? olha, me parece que você está bem animado. Eu? Ah, não parece não. Como assim? Não, você não está vendo? Você está no espelho? Ainda bem que não. Mas eu estou te olhando, estou vendo você está assim, com os olhos brilhando. É porque eu passei batom nos olhos. Olha para ele ver, mas hoje não passou nada, os seus olhos brilham naturalmente. Sabe por quê? Por quê? Porque eu sou de Jesus. Que maravilha! E quem é de Jesus, certamente, Tem os olhos brilhantes. bom, eu acho que é por aí mesmo, você está certo. Eu sempre estou certo. Tá bom, Nicolau, vamos fazer o seguinte, eu até falei, você escutou eu falando lá da Mara? Você estava lá na Mara? Escutou? Não, eu estava dormindo. E o senhor me acordou. Eu ia começar a sonhar. Como assim começa a sonhar? Parece que tinha um lanche tão gostoso e o senhor me acordou. Você já viu essa coisa de lanche? Esquece esse negócio de lanche. Eu já falei da música que você vai cantar, a primeira música. E eu vou cantar? É. Mas quem falou que eu vou cantar? Eu estou falando. Ah, o senhor está falando que eu vou cantar. É. Mas eu não vou. Mas como assim não vai? Acho melhor o senhor cantar. O senhor está muito animadinho. É. Quantos anos mesmo de Ministério Infantil? 50. Dá para perceber. Cada dia pior, né? Cada dia pior, Nicolau. Cada dia melhor. É, eu sei. Só eu sei. Tá. Então nós vamos entrar nesse pormenor. Vamos ver se você canta. Tá com medo? Medo do quê? Eu só vou falar a verdade. Tem que falar a verdade, nós temos que cantar. Eu já mostrei o livro mágico a eles. Mostrei que cada um de nós escreve uma história. Eu quero saber como é que é a sua história. É só ler o meu livro. E eu estou vendendo. Quer comprar? Não. Quem vende livro da história, acho que não é o ideal, não. Não é ideal mesmo. Então tá. Dá para você cantar música? Que música? Do livro. Ah, do livro. Ah, tá. Essa música é muito bonita. Então, vamos ouvir o Nicolau cantando essa música, Minha Vida, né? Fala? Minha vida é como um livro. E o senhor tem um livro ou tem uma vida? Não fica discutindo isso, só canta. Então tá. E se eu esquecer, o senhor me ajuda? Claro, eu estou aqui para isso. Graças a Deus. Então canta. É agora? É agora. Parece que tem gente nervosa no auditório. Tem que ter calma, irmãos. Eu estou respirando. Todo mundo aqui está respirando. Canta, vamos ver. Minha vida é como um livro. Mesmo assim, criança, já tenho tanto escrito. Coisas que eu gosto de lembrar. E coisas que me fazem chorar. Mas a minha história apenas começou. Conheci Jesus que a vida entregou. Não foi fácil. Morreu na cruz por mim, deu minha vida assim. Meu livro será transformado. Um novo livro, minha vida será. Uma nova história em mim se fará. Agora vem o melhor. Tá bom, pode cantar.
A Ele me entreguei, meu coração lhe dei, para sempre com Jesus, feliz serei. Para sempre com Jesus, eu viverei. Muito bem, gostei. Essa é a grande verdade. É a grande verdade. Quando a gente encontra com Jesus, que deu a vida por nós, lá na cruz, o nosso livro é transformado. A gente escreve uma história muito mais colorida, muito mais abençoada e abençoadora. Com certeza, creio nisso. E eu que vou pregar hoje, Não, isso que vai pregar. Que ninguém vai pregar. Trouxe uma história muito bonita para compartilhar, tá bom? mas eu queria. Queria, mas não é hoje, é outro dia. Outro dia, é porque eu fiquei sabendo que a irmã Nilza, ela me convidou para vir aqui hoje. Ela não convidou você para vir, ela convidou nós dois. O senhor quis vir mesmo porque está pensando no lanche, né? Você me coloca em cada um, porque não tem necessidade. Eu não estou pensando em lanche de coisa nenhuma. Mas eu tô. Você, esse é problema seu, não é problema meu e não tem lanche não. Não tem lanche? Não. Puxa, eu escutei cantar aqui Pedro e João, Tiago no barquinho. Pescaram muito peixe. Podia ter um frito, né? É mais fácil, fritar, não precisa nem temperar. Aliás, hoje em dia as pessoas comem peixe cru. Cadê os peixinhos que pescou aqui hoje? Não me parar. Você faz uma confusão. Essa pescaria não foi hoje. Essa pescaria já foi muito tempo atrás. É, porque fala isso mesmo. Pedro, João, Tiago e João no barquinho, comendo geleia. Você acha que eles iam estar no barquinho comendo geleia? Eu fiz confusão. Pode ser que seja gelatina, né? Nada disso. Você já está querendo inventar coisa. Você sabe que quando a gente ouve Jesus, a gente faz as coisas melhores. É verdade. Os discípulos ouviram Jesus, jogaram as redes e pescaram milhares de peixes. Bom, você está falando milhares. A Bíblia diz que as redes quase se romperam, então só pode ser. Tá bom. Então não vou entrar nesse detalhe, porque isso aí você está inspirado na música que você acabou de ouvir hoje, não é? Eu estava ali dormindo, aí escutei, senti até o cheiro do peixe frito. Nada disso. Vamos fazer o seguinte: você pode cantar mais uma música ou quer falar um versículo da Bíblia? Eu queria cantar a música dos livros da Bíblia. Você sabe? Mas se você quer cantar, porque eu sei. Tá bom. Tá duvidando? Não, estou duvidando não, só uma perguntinha que eu fiz para não passar deixando, né? Mas se eu esquecer, a culpa é sua. Eu já entendi tudo. Vou falar em livros da Bíblia. Você sabe que a Bíblia ela é dividida em quantas partes? E muitas. São as principais. Tem uma divisão bem principal. Isso eu sei. Quantas? 2. Exatamente, sabe o nome? Das 2? Claro, vamos das 2 e ser das 2. Velho Testamento e Novo Testamento. Muito bem, e você sabe quantos livros tem o Velho Testamento? Quantos livros? 39. Muito bem, você está de parabéns. É que eu estudei, eu faço teologia. Como assim? Teologia? Ele falou, não é assim que fala. É porque é o meu tio que me ensina. Aí é teologia. Tá, tudo bem. E o Novo Testamento? O Novo Testamento? Eu não cheguei nessa aula ainda.
Ah, chegou você. Essa foi uma das primeiras aulas, ô Nicolau. É verdade, agora que eu lembrei. Quantos são? Quantos são mesmo? Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 são os evangelhos. Isso, exatamente. Aí vem Atos, Romanos. Não precisa falar os nomes. Eu quero saber quantos livros. Ah, o senhor não explica. Se tivesse explicado, eu já tinha falado faz tempo. Tá bom, e quantos são? Os livros do Novo Testamento? Haja paciência, hein? Não, esse livro não tem. Pode vir já ter, viu? Devia ter. São 27. Ah, que bom. E você sabe cantar todos os livros? Aprendi. Ah, é? Então, como você canta? Cantar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Posso respirar? Respirar, que você pode respirar, vai? Mas canta. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Posso respirar? Pode. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Jaziel, Zacarias, Malaquias. Muito bem, não, acabou. Malaquias acabou. Não, tem que terminar a música. Ah, bom, então como é que termina? E os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Muito bem, muito bem. Olha, você está de parabéns. Muito bem, mas agora eu vou cantar o Novo Testamento. Será que dá tempo? Dá, ó, não sei, não dá. Ah, acho que dá. Acho que dá não, ou dá ou não dá. Dá. Canta. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios. Posso respirar? Pode. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Pode respirar. Pode respirar. Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João. Judas e Apocalipse de João, meus 27 livros então, do Novo Testamento a questão. Gostei. Mas aí, eu queria cantar, como você queria cantar? O resto da Bíblia. Acabou aí. Não acabou os apócrifos. A nossa Bíblia aqui acaba em 66 livros, não tem apócrifos. É, mas os apócrifos também são importantes, né? Depois a gente conversa sobre isso. Bom, cantor, já tá bom demais. Você consegue falar um versículo da Bíblia? Só um? Um já tá bom. É da Bíblia tem que falar muitos. Não, mas fala um só. Sabe por quê? O quê? É porque eu queria falar o Salmo 119. Tenha paciência. Agora que for só falar o Salmo 119, não vai dar mesmo. Não, mas sabe o que eu tinha pensado? O que você pensou? Eu queria falar um versículo do Salmo e o senhor fala os outros. Peraí, agora você complicou pra mim. Como assim fala os outros? Não sabe de cor? Não. Não sabe o Salmo 119 de cor? Não, não decorei. Não decorou? Não. E aí, 50 anos de ministério infantil.
está indo, você nem bloqueia, tem um pouco mais. E não se acanha? Não, como assim? Ô, irmãos, não leva em consideração, porque não deu tempo, né, irmãos? 50 anos e um pouco mais, não deu tempo mesmo. Eu reconheço. Vixe, mas, então não vamos falar o Salmo 119, não. Fala só um versículo já tá bom. Jesus chorou. Quer dizer, você quer que eu fale sempre do Salmo 119? E se você falar Jesus chorou? Dá licença, né, Nicolau? Você podia falar um versículo assim, uma maior expressão. Maior expressão do que dizer que Jesus chorou. O senhor sabe por que Jesus chorou? Sabe o sentimento do coração dele? Pensa que é fácil Jesus chorar? Vamos parar com essa conversa. Já falou o versículo. Não, eu vou falar outro. Porque meu tio, ele me ensinou vários. Ah, que bom. Eu estou quase tirando os diplomas de teologia. Tá. Mas eu vou convidar o senhor para a minha formatura. Avisa com antecedência que eu já vou para outro lugar. Puxa, o senhor também é ingrato, hein? Eu estou estudando para ajudar o senhor, porque eu sei que o senhor já, nessa idade, está esquecendo muitas coisas. Você está querendo dizer o quê? Não, já disse. Então tá bom. Você quer falar mais um versículo? Já tá bom demais. Eu vou falar o João 3,16. Eu vou aproveitar e já vou pregando, tá bom? Não. E quem falou não aí que eu escutei? Quem manda aqui é Deus. Ele está falando no meu coração para eu pregar. Até as 15 horas. Você vai pregar aqui sozinho. Sozinho não, porque o senhor vai ter que ficar aqui me segurando. Tá. Então fala o versículo e pronto. Quem vai pronto? Pronto, pode falar. João 3,16. Esse é muito bonito. Mas que não foi fácil para Deus, não foi? Porque ele teve que dar o filho dele, o unigênito, para morrer no seu lugar. Pensou nisso? Pensei. E acha bonito? Não, a atitude dele, sinceramente, foi uma atitude amorosa. Ele me amou. É verdade, eu vou por amor. Então fala o versículo. João 3,16? Então tá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, dado de presente, não cobrou nada. Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. Não pereça. Eu sei. Continua falando o versículo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém? Glória a Deus. Que bom. Então você já falou, já cantou, já falou o versículo bíblico. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aquela história que eu trouxe bíblica, é claro, daquela menina especial. E aí, depois você volta para cantar mais uma música. E aí vai ter o lanche. Alguém falou em lanche aqui? Eu? Então, quando vai ter lanche, você trouxe lanche? Não. Então pronto. Então pronto. É fácil para então pronto. Você fala, você tem uma impressão que você nem tomou o café da manhã hoje. Nem ontem. Não tá difícil. Vamos fazer o seguinte, senta ali na leira, vamos ver se eu tenho uma bem bonita para tocar. Todo mundo. Aí assim, aperta. Ô Nicolau, agora você fica bem quietinho aí, não fala nada. Agora é a minha vez, tá bom? E eu acho que ele vai ganhar o prêmio de quem ficou mais quietinho nessa hora. Mas é muito interessante essa história que eu quero contar para vocês,
que eu tenho certeza que todos já conhecem, mas ainda não ouviram contar hoje. E eu vou contar essa história hoje. Quem já ouviu ontem, antes de ontem, mês passado, 10 anos atrás, já ouviu, mas hoje, acho que ninguém ouviu essa história. Mas se ouviu, que bom, vai ouvir 2 vezes. Eu quero falar de uma menina que a Bíblia não fala o nome dela, e nem diz quantos anos ela tinha, mas pelo que a Bíblia registra, essa menina era uma menina de Deus. Ela conhecia Deus. Ela sabia o Deus que ela conhecia, que era um Deus forte e poderoso. A Bíblia diz, você conhece? A Bíblia diz que numa ocasião houve uma guerra lá em Samaria. E um homem, um general do exército do rei da Síria, é quem foi guerrear lá em Samaria. E a Bíblia diz que ele ganhou essa batalha. Ele era um lutador, um estrategista provavelmente. Ele ganhou essa batalha. E porque ganhou a batalha, ele foi levando para a sua terra, lá na Síria, muitos prisioneiros de guerra. Nós temos ouvido tanto em guerra ultimamente, não é? E eu estava pensando que o mundo, enquanto o mundo, foi sempre uma guerra. Infelizmente. Começou lá com Abel e Caim, em que Caim matou Abel. Já foi uma guerra ali. E dali para frente, me parece que nunca mais o mundo teve paz. Mas essa história fala desse general do exército do rei da Síria, que venceu a batalha lá em Samaria e levou esse número de pessoas lá para a Síria como escravas. Certamente foram trabalhar como escravos lá na Síria. Mas a Bíblia registra que quando eles chegaram lá na Síria, esse homem, esse general do exército do rei da Síria, escolheu uma menina. É aí que ela não sabe o nome dela, nem nada. Aliás, aquela ideia é uma escrava. Para que saber nome? Para que saber idade? Não, tem que trabalhar. E ele então tirou essa menina do grupo, tirou essa menina do meio da família, tirou essa menina do convívio com quem ela conhecia, e a Bíblia diz que ele levou para a casa dele, para ajudar a esposa nos trabalhos domésticos. Olha que lindo, não? Para ser uma escravinha lá na casa dele. E que escravo não tem, né? Quero, não quero, posso, não posso. E ela foi. A Bíblia deixa claro que ela foi lá para a casa desse homem. Mas criança é muito esperta. Eu acho que naquele tempo também era. No meu tempo não era muito. Mas é importante que as crianças sejam espertas, atenciosas, prestem atenção. E pelo que a Bíblia diz aqui dessa menina, ela era essa menina, atenciosa, prestando atenção, vendo o que estava acontecendo, descobrindo as coisas. E a Bíblia diz que ela viu aquele seu senhor, o general do exército do rei da Síria, choramingando, vamos dizer assim, triste pelos cantos, aborrecido. E ela percebeu que aquele homem estava com algum grave, sério problema. E não demorou muito para ela descobrir o motivo pelo qual o general do exército do rei da Síria, esse homem tão potente, tão guerreiro, estava tão sofrido agora. Ela descobriu que esse homem estava é desse homem que eu estou falando. Estava com lepra. E exatamente porque ele estava com lepra, ela descobriu que ele já estava vivendo uma vida dependente. Estava dependendo da ajuda das pessoas. E ele certamente estava dependendo de um homem muito importante na sua terra. Um profeta
chamado, conhecido como homem de Deus. O nome dele, quem sabe? Eliseu. Vamos falar o nome dele? Eliseu. Mais forte. Eliseu. E Eliseu era o que mesmo? Um homem de Deus. Ele era o que? O profeta. Eliseu, gosto sempre de chamar ou fazer referência a esse homem exatamente assim. Eliseu, um profeta, um homem de Deus. E a gente sabe que era mesmo. É só olhar lá os textos bíblicos, quantas coisas ele fez maravilhosas. E essa menina me pareceu, conhecia muito bem Eliseu, sabia das coisas que ele havia feito, dos milagres que ele tinha realizado. Sabe? Ela, diz a Bíblia, procurou a sua patroa, quer dizer, a esposa desse homem. Qual era o nome dele mesmo? O que estava com lepra. Naamã. Agora a gente vai gravar o nome dele. Qual é o nome dele? Naamã. Ela procurou a esposa de Naamã e disse para ela: minha senhora, se o meu senhor Naamã for lá na minha terra, certamente lá tem um homem poderoso que cura até leproso. Aquela mulher ficou muito animada. Quem não fica animado quando fica sabendo que pode ter a cura de uma doença? E a doença que Naamã tinha era muito grave. Naamã estava triste, não era de graça. Não é porque a homem é mole demais. Não é porque foi dura demais essa doença. Sabe por quê? Porque quem tinha lepra não podia mais ter o convívio com outras pessoas que estavam sãs. E então Naamã ia ter que sair lá do exército. Não ia poder ser mais general. Ia ter que dar baixa. Naamã não ia mais poder ter o convívio social que ele tinha. E certamente ele tinha muitos amigos. Não ia poder mais conviver com esses amigos. Ainda mais triste. Ele não poderia mais ficar morando na mesma casa com a família. Ele teria que sair do convívio de tudo e de todos, ir para um lugar distante e lá aguardar a morte. Porque quem era leproso não tinha retrocesso. Tinha que aguardar a morte junto com outros leprosos. E então certamente foi muito triste para ele saber de tudo isso. Mas aquela mulher procurou o seu marido, Naamã, e disse: meu amor, na Bíblia não dá meu amor, mas eu imagino, meu bem, também não dá, mas eu imagino, esse momento de contrição, de situação. Ela disse: essa menina que está aqui na nossa casa, que você trouxe aqui, ela falou para mim que na terra dela tem um homem que pode te curar. Eu acho que ela era um pouco ansiosa. E você não vai? Ou não vai por quê? Já devia estar indo. Ele acabou de saber. E ele disse: eu não posso ir assim. Vou falar com o rei. Se o rei me autorizar. E foi. A Bíblia diz que ele foi lá e falou com o rei. E o rei autorizou. Mandou ele chamar alguns soldados, convocar alguns soldados e ir lá em Samaria procurar esse homem. Ainda disse mais: eu vou escrever uma carta para o rei lá de Samaria. Você vai lá, entrega essa carta para ele e aí ele vai resolver esse problema. Se tem esse homem lá, é agora. E a Bíblia diz que Naamã reuniu alguns soldados e já começou a viajar lá para Samaria. E quando ele chegou em Samaria, ele foi no palácio. A Bíblia diz que ele foi lá. E tirou do bolso, não sei da onde, tirou a carta que o rei escreveu e entregou para o rei lá de Samaria. E a Bíblia diz que aquele rei abriu a carta e começou a ler. Foi ficando assim enrubescido, foi ficando nervoso, foi ficando irritado, um monte de problemas. Ele disse: o quê? O que esse rei está pensando? Ele pensa que eu sou algum Deus?
que eu posso curar alguém. Eu não posso curar ninguém. Esse rei está querendo voltar aqui para brigar outra vez, para ter outra guerra. Mas a Bíblia diz, e agora já posso dizer em 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia diz que Eliseu, ele era o que mesmo? Um profeta. Mais ainda, um homem de Deus. Eliseu ficou sabendo e mandou um recadinho lá para o rei. Ó rei, vive para sempre. Manda esse homem vir aqui na minha casa, porque hoje ele vai ficar sabendo que aqui nós temos um Deus único e verdadeiro. Imagina que o rei chamou Naamã, senhor Naamã, é o seguinte, ó, vai nesse endereço aqui, lá, assim, lá tem o homem de Deus, está esperando por você. A Bíblia diz que Naamã saiu do palácio e começou a caminhar em direção à casa de Eliseu. Mas diz também que ele ia pensando. O perigoso é quando a gente vai pensando e pensa coisa que não tem nada a ver. A Bíblia diz que Naamã ia pensando. Já sei. Chega lá, aí tem aquele tapete vermelho lá, que eu vou passar pelo tapete vermelho. Afinal de contas, isso é importante, né? Vou chegar lá, vai entrar pelo tapete vermelho. Aí esse tal homem de Deus vai chegar lá perto de mim. Bom, eu já sei. Vai passar a mão aqui na minha lepra. Já sei. Vai falar umas coisas. Já sei. Eu vou ficar curado. Tomara que eu fique curado. Porque se eu não ficar curado, não, isso a Bíblia não fala. Essa foi força minha, força de expressão. Imagino que ele ia pensando isso. E assim ele chegou na casa de Eliseu, o profeta, o homem de Deus. E quando Eliseu ficou sabendo que Naamã já havia chegado, sabe o que a Bíblia registra? Eu sei. Que Eliseu, o profeta, o homem de Deus, nem saiu lá de dentro onde ele estava. Nem saiu para ver a cor do olho de Naamã. Não interessava para ele isso. Mas ele chamou o seu empregado, o seu servo, e falou: ó, vem cá, tem um homem aí na frente de casa aqui, ele veio aqui para ser curado. Você vai lá e fala para ele o seguinte: senhor Naamã, ao respeito, senhor Naamã, o meu senhor, o profeta Eliseu, o homem de Deus, falou para o senhor ir lá no Rio Jordão. E quando o senhor chegar lá no Rio Jordão, o senhor mergulha 7 vezes. E quando o senhor mergulhar 7 vezes, o senhor vai ficar curado. Falou Naamã, eu vou lá nesse Rio Jordão, vou mergulhar 7 vezes, vou passar essa humilhação no Rio Jordão. Será que esse Eliseu, homem de Deus, o profeta, não conhece a minha terra? Que lá tem 2 rios de águas cristalinas, o rio Abana e o rio Farpar. E ele me manda mergulhar nesse Rio Jordão. Eu não vou mergulhar, estou indo embora. A Bíblia diz que ele tomou a decisão de ir embora. Mas os soldados que estavam com ele disseram: meu senhor, pensa bem, nós já viemos de tão longe. E se esse homem mandasse o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor faria? Mais difícil eu faria, mas mergulhar no Jordão, não vou mergulhar. Meu senhor, não custa nada mergulhar no Jordão, vamos lá. A Bíblia diz que eles tanto insistiram que Naamã, o general do exército do rei da Síria, então aceitou ir lá no Rio Jordão e mergulhar. Quantas vezes ele tinha que mergulhar mesmo? 7. E eu trouxe aqui um quadro do Naamã já dentro do rio. Naamã já dentro do rio. Significa que ele aceitou mesmo ir lá mergulhar. Quantas vezes ele tinha que mergulhar? 7 vezes. Quem sabe contar até 7 aí? Eu também, não, eu sei até 70. 71 até 73 eu ainda está certo. Mas ele não precisava contar até 70. Era só 7. E Eliseu disse que se ele mergulhasse 7 vezes, ele ia ficar o quê? Curado. 2 Reis, capítulo 5. Vamos contar então?
Vai, vamos falar assim, mergulha Naamã, vamos falar? Mergulha Naamã, 7 vezes mergulha. Fala assim, 7 vezes mergulha, pode falar. E no Rio Jordão encontrarás a tua cura. Então vamos lá, ele resolveu mergulhar. Vamos lá? Quem sabe contar? Uma, bem forte. Uma, e levantou rápido. Duas. Vamos contar para ele não perder a conta. Ele levantou rápido. 3, mais forte. E levantou rápido. 4. E quando ele ia levantando, ele ia pensando. Vai pensando. Ele ia pensando assim, ó, já sei, já mergulhei mais da metade. Então quando eu sair aqui da água, já vou estar mais ou menos, se não estiver totalmente curado. E quando ele olhou para o corpo dele, ele viu que não tinha mudado nada ainda. Certamente ele ficou nervoso. Eu não vou continuar. Já mergulhei 4 vezes, não saiu nenhuma mancha da minha lepra ainda. Eu estou indo embora. E o soldado disse, não, senhor. O senhor só mergulhou 4. O profeta, o homem de Deus, Eliseu, falou para o senhor mergulhar 7. Só falta, quantas faltam? 3. Só faltam 3. Mergulha, Naamã. E Naamã então resolveu mergulhar. Olha aqui, vamos lá? Quantas que ele mergulhou? 4. Então a próxima é qual? 5. E levantou rápido. 6. E levantou rápido. E a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Alguém pode abrir a Bíblia aí, se não souber de cor, o versículo, para ler bem alto. Se não ler, eu vou falar aqui, mas para a gente ver o que está escrito na Bíblia. Alguém está com a Bíblia aí hoje? No celular mesmo pode ser, não tem problema, não é pecado. Espera só um pouquinho, tá vendo? Fica, pode ficar em pé, tempera a garganta, para ver bem alto, para todo mundo escutar, tá bom? Vamos contar então a 7ª vez? Vamos lá? Bem forte, agora tem que ser bem forte. 7. E a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, que quando Naamã foi levantando, o que está escrito aí, irmã? Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes como homem à ordem do homem de Deus, e foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Olha que linda a palavra de Deus. Olha aí. E tem mais. Eu quero lembrar daquela menina, que eu não sei o nome nem a idade, mas era uma escravinha. Aquela menina tinha um coração maravilhoso. Ela era uma menina bondosa. Por que eu falo isso? Porque uma menina que estava na situação que ela estava, de escrava, separada da família, tendo que trabalhar quando na verdade ela devia estar brincando. Que diz que trabalho de criança é brincar, né? Ela estava trabalhando, escrava. E ela podia dizer, bem feito, perfeito, quero que esse homem morra. Quem mandou? Não, ela tinha Deus no seu coração. Ela conhecia Deus, era uma menina bondosa. Não era uma pessoa amargurosa, né? Não era uma pessoa amarga, né? Era uma menina que tinha um coração limpo, lavado, né? Era uma menina que tinha os olhos que nem o Nicolau, que brilham porque ele é de Jesus. Ela era de Deus. E então ela fez o que fez. E se agora Naamã foi curado, é missão dela, trabalho dela. Foi ela quem indicou. E Deus certamente sabe sempre reconhecer aquilo que eu faço, aquilo que você faz, de bem, de bom, de maravilhoso, de tinta pintando a sua história, fazendo sempre melhor. Não se deixe levar, não se deixe levar pelo pior. Busque sempre facilitar a você mesmo. Mas eu vou encerrar. A Bíblia fala de um pecado que é comparado à lepra. Então é uma lepra espiritual. Aqui de Naamã a lepra era física.
Mas a Bíblia fala de uma lepra espiritual, porque a lepra é uma doença em que a pessoa vai ter o seu corpo, né, com algumas manchas que acabam complicando, fazendo a pele ou a carne se tornar insensível. Começa muitas vezes com uma pequena mancha, vai aumentando, vai se alastrando, e aí vou usar uma palavra para chocar, vai apodrecendo a carne, mas a pessoa não sente dor, ela fica insensível. E então o pecado que a Bíblia fala é comparado à lepra espiritual, porque o pecado é assim, começa de um negocinho tão simples, tão bobinho, mas vai se alastrando, e a pessoa vai cada vez fazendo algo pior, mais errado, mas vai se tornando insensível, e ela faz as piores atrocidades, e para ela está bom demais. Só que a lepra espiritual mata o ser humano na questão espiritual. O pecado corta o relacionamento da pessoa com Deus, ou da pessoa com Deus. Ela morre, como Naamã estava designado à morte física. O ser humano que não olha para Deus e não permite que Deus trabalhe na sua vida, está condenado à morte espiritual. Como cantou Nicolau: viverei feliz com Jesus viverei para sempre. Sabe, para sempre nós precisamos viver com Jesus. Mas para isso tem que acontecer o milagre que aconteceu com Naamã. Lá no rio, ele mergulhou 7 vezes e as águas do Rio Jordão, pelo poder de Deus, limparam a sua carne. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, morreu lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus. Só crendo, só obedecendo, como acabou obedecendo Naamã. Muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes, como disse Naamã, na minha terra tem o rio Abana e o rio Farpar. Lá sim. Não é lá sim, é onde Deus quer. Muitas vezes eu falo, não, esse vai de sangue de Jesus morreu na cruz, não, vou por outro caminho. Vou chegar lá também, mas vou fazer pelos meus caminhos. Não vai chegar nunca. É o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que lava o nosso coração, que nos purifica da lepra espiritual e nos dá o direito, a oportunidade, o privilégio de um dia podermos ir morar com Ele para sempre, lá no céu, e muito feliz. Portanto, não deixe de pensar nisso. Abra seu coração e receba Jesus como seu único e suficiente. Sabe o que é suficiente? Basta. Não precisa de mais nada. Abra seu coração para Jesus e basta. Não precisa de mais nada. Nada mais que você queira fazer vai fazer sentido na sua salvação. O sentido exato da nossa salvação está em crer e receber a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Você precisa convidar Jesus para entrar no seu coração. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu sei, eu estou condenado à morte espiritual, à lepra espiritual, mas eu quero que o meu coração seja lavado, seja purificado do pecado, e eu quero ter esse acesso diretamente a Deus, em teu nome, e quero para sempre e eternamente morar contigo um dia aí no céu. Não deixe de fazer essa oração, convidando Jesus para entrar no seu coração. Quando uma criança faz essa decisão, toma essa posição, ela tem uma vida inteira para servir a Deus. Quando alguém já faz na velhice, tem algum tempinho ainda para servir a Deus. Mas que bom, não importa, se for no seu último minuto de vida, não perca a oportunidade de receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu termino com uma historinha, numa escola, em que o professor de religião estava dando a sua matéria.
Estava ensinando a respeito de Jesus, da salvação, da importância de receber a Jesus, para que não deixe de ir para o céu. E disse que um aluno ali meio espirituoso falou: professor, o senhor está falando aí que a gente precisa aceitar Jesus, o senhor podia falar quando é que a gente precisa aceitar Jesus? Diz que o professor parou um pouco, pensou e falou: ah, tá, não precisa ser agora, basta ser um dia antes de morrer. Se você aceitar Jesus um dia antes de morrer, você vai para o céu, fica tranquilo. Aí o aluno pensou: professor, mas ninguém sabe quando vai morrer, então aceita agora. Aceita agora, porque pode ter sido esse dia ontem, antes de você morrer. Se você morrer agora, já, não perca a oportunidade, não deixa para mais tarde, não deixa para amanhã, não deixa para um dia antes de você morrer. Receba Jesus e desfrute o quanto antes e todo o tempo que você puder da presença de Jesus na sua vida, e louve e exalte o nome dele e compartilhe isso com tantas outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra ministrada nessa manhã alcance corações, e eu creio em nome de Jesus que tenha alcançado dezenas de corações nessa manhã. Louvado seja o nome do nosso Deus. Às vezes eu vejo assim, coisas, você fala: acho que hoje vai ter batismo. Eu ouvi dizer, um pastor que foi pregar numa igreja, aí chegou lá, puseram na água e ele bebeu. Pastor, isso era com batismo. Brincadeiras à parte, sem querer ofender ninguém, ok? Brincadeira é brincadeira, você sabe. Então eu vou trazer o Nicolau para ele cantar mais uma música e aí fazer a sua despedida também, né, Nicolau? Obrigado. E é bom que eu diga, eu já tinha pensado isso, que você ia ganhar o prêmio de mais quietinho aqui. E você está de parabéns. Eu nem fiz aniversário. Não é parabéns, não é porque a gente fez aniversário, não. É porque você se comportou muito bem. É que eu dormi. Eu olhei para você várias vezes, ali você estava com os olhos abertos. Não, eu só estava com o corpo presente, mas já tinha viajado faz tempo. Aí acho que ele fica preocupado em eu fazer alguma pergunta e ele não saber responder. Acho que ele faz isso, ele dorme. Mas não devia ter dormido. Mas eu sonhei. Ah, sonhou? Eu sonhei que quando o senhor saísse daqui, a gente ia passar na feira e comprar um pastel. Hoje, isso não é sonho, isso aí é pesadelo. Porque eu acho que hoje nem feira tem. Não tem? Não. Que pena. Onde é que tem mesmo? Você falou aí na roda de baixo? Escutou? O senhor escutou? Eu não estou conseguindo escutar direito. É vaidade. Tá, vamos parar com essa conversa. Já está dando quase meio-dia. Então falta 1 hora para terminar. Não falta 1 hora não. Já está exatamente na hora. E aí que eu vou cantar. Vai. E depois? Depois de falar amém, vai embora. Aí vai embora. Vai embora. E nada. E nada não. Você vai embora para casa, Nicolau. Vai para casa. Vai pra casa. É. Pra almoçar? É. Só se for hoje. Vai ter que ser hoje. Porque ontem não teve. Não é que não teve, você estava dormindo. Mas na mala. Eu sei. Ele é assim, irmãos. Ele só me acorda na hora de trabalhar. Depois eu ponho para dormir, e aí ele vai comer, maravilha,
delicioso, mas esquece de mim. Mas eu acho que o trabalho também é muito bom. Eu só não acho ruim, porque o senhor me acorda para trabalhar com o senhor. Senhor Deus, não é o senhorzinho, não. Eu sei que não sou eu. É, o senhor Deus, o trabalho de Deus é uma bênção. Até escutei falar das irmãs bonequeiras aí. Então, elas são do Senhor, elas trabalham com o Senhor e é o Senhor que vai recompensar. Graças a Deus, os irmãos vai cantar e encerrar, tá bom? Não é na hora? Na hora. Então tá. Então eu queria perguntar, porque o senhor falou que Jesus morreu. Olha aí. Mas não falou que ele ressuscitou. Se ele morrer e ele é o Salvador, já estou deduzindo que é porque ele ressuscitou. É, deduzindo é bom. Mas meu tio falou que tem que falar mesmo, para as pessoas saberem que Jesus ressuscitou. É verdade, verdade. Então você quer cantar. Jesus ressuscitou. Então vamos ouvir o Nicolau cantando, Jesus ressuscitou, e aí, ó, vamos encerrar. Encerrar porque a irmã Nilza já está de olhão em mim aqui. Mas a culpa não é minha não, irmã. Nem a dele. Quem é que falou mais tempo aqui? Foi eu? Você vai criar intriga aqui agora? Não. Eu só estou querendo explicar. Porque depois a culpa fica do boneco. Aquele boneco fala demais. Você parece que está meio... O que acontece com você? É a fome. Então canta. Melhor cantar. Eu vou cantar, o senhor fala aleluia, tá bom? Tá bom. Sabe falar aleluia? Claro. Então fala. Aleluia. Claro, aí sim. Jesus ressuscitou, Senhor. Aleluia, aleluia. A morte triunfou, Senhor. Você já. Aleluia, aleluia. Ele para sempre, Senhor. Aleluia, aleluia. Concede vida aos crentes. Por quê? Pois ressuscitou. Não gostei. Você não gostou que Jesus ressuscitou? Não gostei do aleluia. Como assim? Muito frio. O senhor parece até que é tradicional. Falou que é você. Claro que eu sou tradicional. Não precisa falar, eu já sei. Vai ver que é até batista. Sou batista. Eu já sabia. Só podia ser. Mas não leva a sério, não quer pela brincadeira, tá bom? Eu sou boneco. Boneco, você vai conversar com você sobre isso. Tá. Mas vamos fazer o seguinte, o senhor canta, e eu não sou tradicional, vou fazer uma aleluia, tá bom? Olha lá, hein? Veja lá, vai exagerar. Tá comigo? Não, não vou de nada. Vamos lá, vou cantar. Falar nisso, o senhor bebeu água, nem ofereceu, hein? Você queria beber água? Não estou com sede. Então tá. Então não estava errado. Vamos lá, vou cantar. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Da morte triunfou. Aleluia, aleluia. É vivo para sempre. Aleluia, aleluia. Concede vida aos crentes. Por quê? Não sabe? Eu sei, eu quero que você cante.
Jesus ressuscitou e vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala assim, tchau pessoal, até outro dia. Na casa da minha tia. Lá não, se for para ser, é aqui mesmo. Aqui mesmo? Então tá, que seja aqui mesmo. Então fala. Tchau pessoal. Até outro dia. Mas eu venho sozinho, tá bom? É porque aí termina mais cedo. Tá bom. O meu abraço, minha gratidão e o abraço do Nicolau. Que Deus abençoe a todos. Pastor, eu só tenho que agradecer a você, a irmã Raquel, por estarem aqui conosco, né? E tenho certeza que agradou os nossos corações, né? Pelo menos para mim foi uma bênção. Então, pastor, eu quero te agradecer e te entregar uma pequena lembrancinha da igreja. Que o Senhor continue nesse trabalho. Vou te chamar de novo, pode? Que Deus abençoe você, está bem, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar e abençoar a vida desse pastor, da sua esposa, e que ele continue tendo sucesso e disposição, né, para servir ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai eterno, eu sou grata a Ti, ó Pai, nesse momento, pela vida do pastor Ney, pela vida da pastora da irmã Raquel. O Senhor continue abençoando a vida dele, trazendo inspiração, que ele continue incansável, Senhor, nesse trabalho. Nós sabemos, ó Deus, o poder que tem e a alegria que é trabalhar com crianças, porque nós plantamos uma semente que ela, como diz a Tua palavra, jamais se desviará dos seus caminhos. Que seja assim, ó Pai, na vida dele, que ele continue abençoando crianças através deste ministério. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Ei, vocês não deram tchau pro Nicolau. Ih, ele já foi embora. Quantos anos ele tem? 50, será? Não, Nicolau é mais novo. 96. 96. 96 para cá. Ah, tá. Então tá. Amém. Bom, gente, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. As crianças gostaram? Sim. Sim ou não? Sim. E eu sei que não foi só as crianças, porque a palavra, né, ministrada, ela alcança os nossos corações. Foi um trabalho mais voltado assim, né, mais voltado para eles, mas alcançou o nosso coração com certeza, né, sempre a palavra de Deus. E infelizmente, ainda bem que ele já foi embora, Nicolau, porque os pescadores pegaram todos os peixes, levaram para casa, não sobrou nenhum para a gente assar para ele. Então o Nicolau ficou sem um peixinho assado, então não sobrou nada. Amém? Vamos lá então, queridos, eu quero que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada. Eu quero dizer para vocês que hoje nós estamos encerrando o nosso mês de abril, nosso mês de aniversário. A nossa mesa que ficou montada lá praticamente o mês todo. Tira uma foto lá, guarda uma foto, porque ela vai ser desmontada e a partir da semana que vem nós teremos uma outra mesa. Lembrando a todos da igreja que nós entramos no mês de maio, nós teremos durante todo o mês ministrações voltadas à família. A família. E eu gostaria que você já viesse para o nosso primeiro culto, que já é um culto de ceia, certo? Que você já viesse com seus pedidos de oração, porque nós vamos estar depositando na mesa que será montada ali, né? Os nossos pedidos durante o mês todo nós estaremos orando pela sua família. Então traga o seu pedido de oração, traga algo que está
está sendo impossível dentro da sua casa, dentro da sua família, convide alguém, venha, fala, ó, é o mês da família, é o mês que o Senhor vai fazer grandes coisas, as ministrações serão voltadas para isso. Então vamos firme nesse propósito. Posso contar com vocês? Não é só os pastores, não? Porque Deus nos direcionou. Então nós vamos estar recebendo as bênçãos do Senhor para a nossa família, alcançando outras famílias também, em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão, Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo bem do Senhor, ó Deus, na nossa vida, no nosso ministério. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse mês de aniversário. Encerramos hoje, Senhor, as comemorações, as celebrações, mas tudo que foi feito e realizado durante este mês foi para o Senhor. Tudo foi para o Senhor, foi para Ti, Pai. Todo o trabalho, todo o esforço de todos os ministérios envolvidos foi para o Senhor. Procuramos fazer o melhor para Ti, Pai. E com certeza nós, como igreja, fomos alcançados, abençoados e tratados por Ti. Senhor, continua, Senhor, conosco. Que o amor do Senhor, que a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós. Nos conceda, Pai, uma semana direcionada por Ti, uma semana abençoada, uma semana, Senhor, em que o Senhor venha falar conosco, que nós possamos ouvir a Tua voz e sermos a cada dia, segunda, terça, quarta, todos os dias dessa semana, nós sermos mais íntimos contigo, estejamos mais próximos do Senhor. Pai, que esteja no nosso coração esse desejo, porque eu sei que agrada o Senhor, que é isso que o Senhor quer. Quanto mais nós nos aproximamos de Ti, mais o Senhor se aproxima de nós. Por isso, Senhor, nós queremos Te buscar de todo o nosso coração. Obrigada, Deus, por esse tempo, por este culto, e conduz o Teu povo nessa bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.